Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali, ó. Pai, abençoe os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés. Mas lidar com a morte todos os dias, assim, mudou a forma como tu enxerga a vida? Ah, isso aí. Eu tenho uma ideia que acho que que aí é muito da cultura nossa. Eu tenho uma ideia que acho que todo mundo teria que ter um dia e dentro do IML passar ali, ó, ver aquela sala ali. Ter uma ideia de parar e ver um familiar. A situação que fica familiar. Só tá chorando, tem pessoas que entram em desespero. Aí eu acho que teria que ter aí a pessoa, eu acho que muda. O que mudou em ti? Porque antes tu trabalhava no restaurante, Era uma coisa que eu não tinha. tu não lidava com morte e Não. com essa ideia de que um dia a gente vai morrer todos os dias eu na tua tinha, cabeça, assim, né? eu tinha na minha cabeça um dia que eu queria fazer alguma coisa dentro dessa área. Ah, tu já tinha isso? Eu Desde tinha essa quando tu ideia. tinha isso? Ah, cara, bota aí, você começa pra mim, com uns 13 anos. Ah, vem desde cedo. 13, 14 anos, eu falei, pô, mas isso aí é uma coisa, porque eu via coisa assim de anatomia, eu queria tanto que eu fiz na parte, minha formação acadêmica, eu fiz estética e nutrição. Nutrição para dentro da parte estética. Né? Uhum. Então, eu sempre tive isso, de lidar com a parte da saúde, com a parte de anatomia, tá? Eu sempre pensei isso. E quando começou esse curso, aí eu falei, pô, isso aqui é onde eu me encontrei ali. Isso já depois de trabalhar no restaurante Aí e tal. depois passei o restaurante e tal. E aí eu tive a chance, né, pela própria WT Centro de Estudos, me deram chance de eu começar a dar aula, Uhum. de eu começar a ir nos estágios. Mas lá com 13 anos, o que foi que te despertou a vontade de trabalhar com isso? Tu lembra? Ah, eu lembro assim, tipo, eu era moleque, eu era mais novo ainda. E eu via uma coisa, por exemplo, eu perdi a minha avó. E era uma coisa assim que hoje em dia não tem mais, mas marca. Eu não sei se vocês chegaram a pegar essa situação de aquela pessoa falecia com algodão no nariz, aquilo ali marcava de uma forma que era um negócio complicado. E aí eu falava, pô, eu via isso assim, né, em alguns de parentes meus, meus tios, tal, lá atrás que... E aquilo ali eu falava, pô, mas ele tá arrumado, pô, como é que faz isso? Quem fez isso? Eu pensava até que isso aí era de coisa de médico que fazia, e nada a ver. Uhum. Desde pequenininho, então, tu já Então pensava eu já nisso. tinha essas ideias, entendeu? Uhum. Não falava pra ninguém, uma coisa, né, meio... Porque na época, depois, quando eu comecei com 14 e tal, fui jogar basquete. Então eu fui jogar basquete e ficava tal. Aí depois, vim para São Paulo. Aí que eu comecei a fiz curso de gastronomia. Fiz um pouco de fisioterapia. Lá no Rio, tu começou a jogar basquete? Joguei basquete foi profissionalmente? Não, ali eu era moleque ainda, mas é um clube GQA e Yacht Clube. Clube que eu tenho um carinho muito grande, entendeu? Foi onde eu comecei. E as coisas aconteceram comigo muito rápido. Com um ano eu já estava em seleção carioca. Aí, dali a um ano e meio, eu já estava em São Paulo jogando, no Corinthians. O negócio foi muito... E o basquete louco. entrou como na tua vida, nessa época lá do Rio de Janeiro? Foi por um professor de educação física do colégio. Ele conhecia o professor que era desse clube, do GQA. E eu fui pro clube. Mas tu tinha algum contato de assistir? Não, eu já assistia, gostava também. Ah, tu já tinha vontade de jogar. Aí tu começou a jogar e se destacou. Aí foi umas coisas muito rápidas. E logo eu peguei uma seleção carioca e fui no Campeonato Brasileiro. Aí alguns clubes de São Paulo viram, né? Tá, pô, no outro ano, 2 anos depois, eu já estava em São Paulo. Que ano foi isso? 82, 83. Final de 84 eu vim para São Paulo. E nessa época dava pra ganhar uma grana jogando basquete? Como é que era? Não, era uma coisa meio amador, assim, né, cara? Mas era uma coisa... tinha como não é amador, tipo uma ajuda de custo.
Entendi. O Eu mínimo, não- assim, Era uma coisa assim, eu não tenho ideia quanto era, mas era... um alojamento e tal. Tinha um negócio, tinha passagem, tinha algum... Depois eu comecei a ganhar uma grana por mês, assim, Uhum. e tal, que eu... Né, pra ter um dinheirinho pra alguma coisa. E aí depois eu vim pra São Paulo, aí foi mudando, as coisas mudaram muito rápido. Aqui tu veio pra jogar, continuou jogando, e por que terminou esse negócio do basquete na tua vida? Porque aí, assim, eu fiquei, aí joguei Corinthians, joguei Pinheiros, joguei Juventus. Tive algumas convocações para seleção paulista e seleção brasileira. E aí, dentro disso, eu falar, pô, ó, tá chegando, não dá, né, cara? Já tem hora que tu começa a jogar, tu começa a ter contusão e tal. Eu falei, pô, tem que ter alguma outra saída. Daqui a pouco eu tenho que parar. Aí eu tentei a fisioterapia, fiquei um tempo, mas aí depois parei, depois fui para gastronomia, onde eu fiquei um bom tempo dentro da gastronomia. Trabalhei em algum restaurante legal em São Paulo. Quanto Então, tempo ficou na gastronomia? Pô, gastronomia foi brincando aí uns 7 anos. Qual era a tua função? Eu comecei como todo mundo, né? Você começa ali nas panelas, Aham. no tancão lá, lavando panela, prato, louça e tal. Aí depois eu fui indo, fiz alguns cursos de segundo cozinheiro. Aí depois você faz um curso de garde-manger, que é parte de salada. E vai indo, aí tu fica ali, às vezes já começa a lidar com o chefe da cozinha. Aí Aham. foi um negócio mais... E lá dentro rola aqueles negócios meio Masterchef, dos caras passar brigando e xingando, dizendo que tá sem sal, o negócio. Como é que é lá dentro da cozinha? Cara, dentro da cozinha aquilo ali é uma maluquice. É daquele jeito mesmo? Tô falando sério. Eu trabalhei no Frigideira ali no centro de São Paulo. Pô, tu imagina um calor, cara. Aquilo ali era um negócio louco. E ali era brincando assim, de 550 a 600 pratos. Era buffet, entendeu? Uhum. Mas você tem que repor toda hora. Porque era muita gente, você... Uhum. Então, era uma loucura, porque você tá ali, daqui a pouco, mais arroz, Acabou e o mais não arroz. sei o quê, e você tem que fazer. Tem coisas que é na chapa. Uhum. Você não pode deixar faltando lá, então você já tem que estar ligado naquilo ali. Então é meio estressante também, mas é uma coisa legal, São horas ligado, né? entendeu? Você não pode ter uma coisa assim de, fui ali, almocei, vou dar um descansinho aqui de, pô, a gente só parava. Aí dentro disso a gente ficava ali e tal, aí acabou, a gente almoçava, porque é uma hora que também às vezes eu nem almoçava direito, porque tu fica toda hora experimentando não sei o quê, pra você ver como é que tá. Quando vejo almoçou, né? Aí chega uma hora que tu já fala, pô, eu não tô com fome. Aham. Era uma coisa bem assim mesmo. E aí dali você já começa a ter que começar a ver com o chefe lá, pô, o que vamos fazer já para amanhã. Então você já tem que começar a preparar algumas coisas já para o outro dia, né? Então é loucura, mas foi um negócio, uma experiência muito, muito legal que eu tive. E aí tu... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!